Vamos então terminar a sombra projetada de um cone de base frontal com base com maior afastamento do que o vértice. Antes de visualizar este vídeo, eu sugiro que os alunos vejam o vídeo da pirâmide com base frontal com estas características também, no caso então com base com maior afastamento do vértice, porque o raciocínio é muito parecido e quem percebe bem como é que se termina a sombra projetada de uma pirâmide com estas características, também vai perceber como é que se termina a sombra projetada do cone com as mesmas características, no caso então, base frontal com vértice com menor afastamento do que a base. Então, vamos imaginar então que isto é um cone base frontal, portanto a base, neste caso, está mais perto de nós e o vértice está mais perto do plano frontal. Portanto, a base com maior afastamento do que o vértice. Começamos por terminar o ponto I, que está aqui no exercício, e as duas tangentes. Portanto, no caso, T' e T. O raciocínio é então muito parecido com o da pirâmide e com estas características, e no caso, o que é que está então iluminado? Lembrando que o que está iluminado, que é a nossa linha separatriz luz-sombra, corresponde à sombra projetada, que é o que nós queremos determinar e que eu já vou mostrar de seguida. Então, o que é que está iluminado? É a base que está mais perto de nós, que apanha luz, e como sempre, como a luz vem de cima e do lado esquerdo, toda esta zona aqui do cone, antes dos dois pontos de tangência, estão iluminados. Portanto, será esta área aqui e até ao ponto S. Vamos então fazer aqui um esquema que também já fizemos com a pirâmide com estas características, para mostrar de uma forma direta como é que nós conseguimos terminar a sombra projetada. Começo sempre no vértice, como eu tenho sempre começado, e vamos até um dos pontos que foram originadas pelas duas tangentes, neste caso R ou S. Os alunos é que sabem como é que começam. Eu vou começar VR, portanto o V vai fazer parte da sombra projetada e o R também. Ou seja, subi na tangente e agora toda esta zona aqui, que faz parte da base, R e S, também vai fazer parte da sombra projetada. E tenho aqui um problema que eu não tinha na pirâmide, eu não tenho pontos na base, mas tenho que os terminar. Posso terminar de uma forma aleatória, eu estou a terminar aqui 3 pontos A, B, C. Podem, não há assim uma regra, mas podem ter a distância de 1 centímetro cada um, entre eles, aliás. E vou terminar aqui 3 pontos, podiam ser 4, podiam ser 5, entre R e S. Portanto, este será o passo 2, determinar aqui pontos na base. Passo número 2 aqui. E como sempre, quando encontro o segundo ponto de tangente, onde passa a tangente, aliás, neste caso a T, eu vou descer até ao vértice V para fechar a linha da sombra projetada, que vai originar aqui estes pontos aqui em baixo, que eu então já vou explicar de seguida. Resumindo novamente, portanto, eu subo na tangente VR, aqui, nesta aresta lateral que contém este ponto de tangência, portanto, nesta geratriz VR, vou buscar aqui os pontos da base iluminada. Terminei então a ABC, 3 pontos aleatórios, encontro o segundo ponto onde passa a tangente e deixo nessa geratriz SV. Agora os alunos perguntam, então mas estes pontos aqui entre R e S, aqui do lado esquerdo, não estão iluminados? Estão, mas como eu vou apresentar aqui em baixo, já disse muitas vezes e volto a dizer, por exemplo, quando nós temos um cinto, nós quando estamos a andar na rua e a sombra é projetada no chão, nós não vemos o nosso cinto no chão, nós só vimos os limites da sombra e no caso da sombra também dos prismas e dos cones, dos sólidos todos os pontos que estão aqui no meio, também nós não vamos ver, porque o que nos interessa aqui na geometria é o limite da sombra, que é este limite aqui. VR, 3 pontos aqui ao 4, encontramos o ponto S e descemos a tangente. E eu vou fazer aqui então a analogia ali do desenho em cima com o desenho em baixo. Por exemplo, tenho então aqui o ponto V, okay? Faz parte da sombra. Aqui tenho o ponto R, aqui em baixo,
Vou unir R com V. Ok? Aqui também uni V com R, V com R. Determino estes 3 pontos, A, B, C. Aqui em baixo também vou os determinar. A, B, C. Portanto, estes 3 pontos aqui. Vou unir. Depois encontro aqui o segundo ponto, o S, está aqui. No caso, S1. E depois vou unir o S ao V. E vou unir aqui SV. Agora, vamos ver aqui. Aqueles pontos que estavam aqui do lado direito da base serão estes que terão aqui. Só como eu estava a dizer, como eles estão no interior da zona da mancha da sombra, não é preciso terminar. E, claro, temos que fazer o grafismo. Já sabemos que é 45 graus à direita. Claro que fazemos isto com régua e esquadro ou com aristo. Agora só estou aqui a mostrar como é que seria. E agora aqui uma síntese, aqui do lado direito, também aqui com os espaços. Portanto, aqui, esta zona vermelha, como se fosse aqui o esqueleto da sombra projetada, eu pus aqui também do lado direito para perceber-se melhor. E aqui um resumo aqui das etapas. Então, começamos aqui no vértice, não é? Etapa 1, V e R. Terminamos 3 pontos aqui na base A, B, C, que é a nossa segunda etapa, para terminar os pontos da sombra projetada. Como sempre, em qualquer sombra de sólido, quando eu encontro o segundo ponto onde passa a tangente, eu vou descer na tangente e encontro, neste caso, o V. E tenho aqui a linha fechada, que foi o que nós vimos aqui em baixo e que eu mostrei. Estes pontos aqui, VR, 3 pontos aqui, 3 pontos feitos, ponto S, e une aqui. Um resumo aqui então das etapas. 1, VR, 2, 3 pontos na base ABC e 3, SV, deixo aqui neste ponto de tangência. Então a sombra projetada, também convém escrever, para não nos enganarmos, corresponde aos pontos VR, A, B, C, encontro o ponto S e deixo aqui até ao vértice V.